Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o Salmo 27. É um salmo extremamente interessante, cujo título tem Desejo que eu tenho ardente pela presença de Deus. Desejo ardente pela presença de Deus. Realmente é um texto extremamente interessante e nós vamos passar desde logo a olhar para este salmo. Eu espero sinceramente que você tenha este mesmo desejo, um desejo ardente de conhecer Deus. Eu, quanto mais tempo passo convosco aqui a conversarmos sobre a Bíblia, mais tenho constatado que há milhares de pessoas no nosso país sedentas pela palavra de Deus, com este desejo profundo que o salmista aqui manifesta. Temos recebido cartas e telefonemas de pessoas de todos os quadrantes, de todo o país, desde o norte ao sul do nosso país, desde o interior ao litoral. Temos efetivamente recebido correspondência de várias pessoas do nosso país a manifestar este desejo ardente de conhecer mais Deus. E eu fico muito satisfeito por poder partilhar convosco este mesmo desejo, este mesmo sentimento de que é Deus quem importa. Infelizmente, o nosso país tem acontecido uma coisa muito triste, que é as pessoas têm sido muitas vezes iludidas com alguns ensinos não muito corretos à luz das Escrituras. Isso entristece-me profundamente. Eu creio que assim que me está a ouvir certamente partilha desta mesma opinião. Mas é importante que você e eu, pessoas que estão interessadas em ouvir Deus, possamos continuar a olhar para a Bíblia e a ficar encorajados por aquilo que Deus nos está a dizer neste livro tão sagrado. Então olhemos para este salmo que manifesta provavelmente o desejo que você tem no seu coração e o meu desejo. E diz assim o Salmo 27. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Temos aqui um início de salmo extremamente interessante. Temos a ver aqui Davi, mais uma vez, a reconhecer que a força, o poder, a energia, a luz provém de Deus. Não provém dos astros, não provém de um bom astral, não provém de cartas que podem ser lançadas, ou búzios, ou outra coisa qualquer. Aquilo que é a nossa vida provém das mãos de Deus. O Senhor é a minha luz. O que é que ilumina a sua vida? Qual é a orientação que você tem para o seu dia-a-dia? De onde é que você vai buscar as grandes linhas condutoras da sua ética, da sua moral, aquilo que rege o seu fundamento como pessoa? É o Senhor que é a sua luz? Ou é a religião que é a sua luz? Ou é efetivamente uma família tradicional que é a sua luz? Eu não estou a desprezar, como é óbvio, estas verdades, estas luzes de alguma maneira. É importantíssimo darmos atenção à nossa família, é importantíssimo darmos atenção aos nossos educadores. É fundamental lembrarmos aquilo que os nossos pais nos ensinaram. É fundamental lembrarmos até alguns princípios cristãos que nós temos, e seria quase incoerente eu dizer para não darmos atenção a isso, como é óbvio. Mas tem de ser o Senhor a nossa luz, não a religião, não a família. É Deus quem nos deve guiar. É Ele quem nos dá a salvação. E quando nós confiamos dessa forma em Deus, então podemos declarar como salmista: de quem é que eu vou ter medo? Se Deus é por mim, quem será contra mim? É efetivamente algo que só Deus pode operar no nosso coração. O medo é algo que surge na vida da humanidade logo no início do Jardim do Éden. E ele surge, sabe porquê? Porque o homem quebrou a comunhão com Deus. O medo surge de uma quebra de comunhão com Deus. Surge no Gênesis capítulo 3, onde Adão e Eva tomam a decisão de se revoltar contra Deus, de virar as costas a Deus e de desobedecer de uma forma declarada àquilo que Deus tinha dito. E por essa razão Deus apareceu a Adão, perguntou onde ele estava, e Adão respondeu: porque ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. O medo surge por causa de uma quebra de comunhão. O medo antes não existia na humanidade.
É algo que o homem não sabia o que era. O medo só surge depois de uma quebra de comunhão com Deus. Por isso, quando nós nos relacionamos com Deus, então o medo desaparece. Por isso a importância de nos relacionarmos com Deus de uma forma estreita, de uma forma íntima, de uma forma profunda. Agora não estamos a falar de um temor a Deus. Queria separar esta ideia de temor e de ter medo, ainda que muitas vezes associamos estas duas ideias, mas são ideias distintas, efetivamente. Medo, maior parte das vezes, é contraproducente. Há determinados medos que são saudáveis, e vou tentar exemplificar para que não fique uma ideia errada. Por exemplo, quando uma criança quer meter os dedos em bebê numa ficha de corrente elétrica, convém que nós pais coloquemos alguma repreensão, correção, e muitas vezes o que nós pais fazemos é damos uma palmadinha na mão para que a criança saiba, aprenda que não pode mexer ali. E por medo, porque ela não vai compreender que naquela ficha elétrica passam cerca de 220 volts de energia, não sei quantos amperes, provavelmente mais do que 15 amperes, e que essa corrente elétrica passando pelo seu corpo vai criar e desencadear uma eletrocução. É óbvio que não vamos explicar isto a um bebê com 1 ano, mas o que é que nós fazemos? Damos uma palmadinha na mão para que a criança fique com medo e dessa forma protegemos os nossos filhos de morrerem eletrocutados. Então há determinados medos que são saudáveis. Portanto, desses medos eu não estou a falar. Estou a falar daqueles medos que paralisam. Hoje em dia, os estudiosos definem-nos como fobias. Muitas vezes há pessoas que, com tanto medo que têm de estar em público, com tanto medo que têm de estar fechados num espaço, com tanto medo que têm, e pode aí pôr os medos que quiser de infidelidade, medos de perder o emprego, medos de que o dinheiro não chega ao fim do mês, medos de variadíssimas ordens, a pessoa fica paralisada. E isso só se resolve com comunhão com Deus, com intimidade com Deus, que pode trazer essa confiança sobre nós. Por isso o salmista diz, se eu estou íntimo com Deus, se Deus é a minha luz, de quem é que eu vou ter medo? E aqui é preciso lembrar que Davi estava provavelmente numa situação bastante complicada. Ele era um homem que era perseguido por Saul, foi perseguido e teve exércitos enormes atrás dele, mas mesmo assim ele estava confiante em Deus. Mas este salmo prossegue, o verso 2 ainda só falámos um pouco sobre o verso 1. O verso 2 prossegue a dizer, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aqui vemos Davi a falar da proteção que Deus dá aos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Deus não desampara os seus filhos. Não permite que o mal chegue à sua casa sem mais nem menos. Deus protege aqueles que são seus. E o verso 3 ainda diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança em Deus. Mais uma vez, Davi continua a mostrar que quem é a sua luz, quem é a sua confiança, é Deus. Deus é o Deus da sua salvação. Deus é o Deus dos exércitos. Deus é o Deus que é o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente na angústia. E nós podemos refugiar-nos, nós podemos proteger-nos efetivamente neste Deus. E estamos lembrados que Davi estava a viver estas situações reais. Ele não estava a criar um cenário hipotético. Ele teve vários momentos em que estava ele, com mais uma dezena ou duas de homens, rodeado por 2 ou 3 mil homens. E ele tinha aquele confronto bélico completamente desproporcional para o apanharem, prenderem, matarem, e ele pôde declarar o que acabou de declarar. Pode estas situações acontecerem, mas eu vou confiar em Deus. Agora, Davi não estava a falar de cor. Davi não estava a falar de uma experiência de alguém que ele ouviu. E é isto que muitas vezes nós não entendemos. Para nós podermos desenvolver a nossa confiança em Deus, por vezes nós temos de passar pelo vale da sombra da morte. Por vezes nós temos de passar pela dificuldade. Por vezes nós temos que enfrentar as circunstâncias difíceis. Por vezes nós temos que enfrentar a doença. Por vezes nós temos que enfrentar a perda. E é aí, nesses momentos, que nós vamos poder dizer, eu passei pelo vale, experimentei a presença de Deus. Por isso não temerei mal algum.
E é aqui que o salmista diz: pode-se levantar um exército contra mim, mas eu não vou recear esse exército, pois sei que Deus é aquele que me defende, é aquele que me protege. E Davi estava a falar de situações reais da sua vida que ele experimentou com Deus. Quando foi a sua primeira batalha contra Golias, ele tinha um exército enorme contra ele e tinha um homem à sua frente com quase o dobro do seu tamanho, ou o triplo, um homem experimentado em guerra, e Davi nunca tinha saído ao campo de batalha. Mas ele tinha uma coisa de diferente, é que ele confiava integralmente em Deus. Então isto é o que fará a diferença para nós encararmos o dia-a-dia, para nos levantarmos de manhã e irmos para o trabalho, para irmos para as lutas do dia-a-dia, para as dificuldades que enfrentamos, tem a ver com o facto de sabermos que Deus é aquele que está ao nosso lado. E por isso o salmista prossegue a dizer no verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Aqui Davi não estava a falar de uma situação geográfica. É preciso nós entendermos isso. É preciso lembrar que Davi ainda não tinha templo em Jerusalém. Foi ele o primeiro a ter esta ideia de construir um templo, e Deus disse: não, eu não habito em casa feita por mãos humanas, eu não habito em casa feita de paredes e de pedras, eu habito no coração do homem, por isso tu tens as mãos manchadas de sangue, não serás tu que me edificarás um templo, mas o teu descendente. Mas agora aqui neste salmo Davi está a dizer que ele buscará habitar, meditar no templo do Senhor. Então o que é que ele está a dizer? Ele está a falar de comunhão, ele não está a falar de espaço geográfico, ele não está a falar do tabernáculo, ele não está a falar daquele local geográfico que ficava em Jerusalém e onde as pessoas se podiam deslocar para poder também adorar a Deus. Ele está a falar de comunhão com Deus, que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar, onde você está agora mesmo, pode ter um momento de comunhão. Pode ser no seu carro, pode ser em sua casa, pode ser na rua, pode ser onde você estiver no trabalho. Aqueles que me estão a ouvir no trabalho neste momento podem ter um excelente momento de comunhão. E aí é o templo de Deus. Aí é o lugar onde nós podemos contemplar a beleza do Senhor. Eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que o meu carro é uma fantástica catedral, porque eu tenho grandes momentos de adoração, de oração, de meditação da palavra no meu carro, quando vou conduzir. Estou ali, canto a Deus, oro, levanto diante de Deus as minhas preocupações, levo diante de Deus as pessoas que me escrevem em oração, levo diante de Deus as pessoas que são membros da congregação onde eu estou, e ali eu estou numa catedral na presença de Deus. É por isso que Jesus dizia que quando nós temos intimidade com Deus, entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e o Pai, que vê o nosso coração no oculto, Ele ouvirá a nossa oração e responderá à nossa petição. Isto nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6. Seria bom você ler esses capítulos e ver como Deus age. Davi estava a dizer que ele está na presença do Deus e ele tem prazer em contemplar a beleza do Senhor. Eu espero que você tenha prazer nisso. E para isso é fundamental também ter uma comunidade, uma igreja, um sítio também onde nós nos reunimos com outras pessoas que têm a mesma fé que nós, que querem adorar e conhecer mais da palavra de Deus. Isso é vital para a nossa relação com Deus. Então, esta tensão, este equilíbrio entre o privado e o público tem de acontecer. Um momento em que eu estou a sós com Deus, mas um momento em que eu adoro com Deus, com outras pessoas. Então, a nossa vida deve ser sempre um equilíbrio entre o privado e o público. Há coisas que acontecem em privado que são para mim e para Deus e para a minha intimidade com algumas pessoas, e há outras que são públicas, onde eu adoro a Deus em público, estou em comunhão com outras pessoas em público. Então temos que viver e tem que haver coerência. Eu não posso ser alguém muito espiritual em público se no meu privado eu não tenho tempo para ler a Bíblia, orar, meditar. Se eu não tenho uma vida espiritual no privado, eu não tenho uma vida espiritual no público. E infelizmente nós temos pessoas na nossa sociedade que pensam que podem ter uma vida privada completamente amoral, uma vida privada completamente fora dos princípios e dos padrões éticos que promovem a vida, a família, que promovem efetivamente o bem-estar social. Podem ter uma vida assim completamente desregrada no privado
e depois pensam que podem ter uma vida pública completamente diferente. Não é verdade. Isso é hipocrisia e deve ser desmascarado. Isso é falta de coerência e deve ser levantado a público. Nós devemos ter equilíbrio entre o público e o privado. Devemos ter coerência entre aquilo que somos em público e aquilo que somos em privado. E é isto que o salmista nos está a dizer aqui também. E o verso 5 ainda prossegue deste Salmo 27. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. E levar-me-á sobre uma rocha. Aqui, caro amigo, temos o próprio facto de estarmos na casa de Deus. Já, de facto, isso é uma grande bênção. E aqui, Davi agora sai dessa íntima comunhão de Deus, do privado, para o público. E ele aqui fala, então, o estar envolvido no tabernáculo. A ideia anterior era o templo, que ainda não existia, ainda não tinha sido construído, que fala da intimidade com Deus, que fala dessa presença de Deus constante. E aqui agora traz a ideia do tabernáculo, que era algo físico, algo que estava no meio da nação de Israel, que podia ser visível, palpável. E então ele diz que há este equilíbrio entre o privado e o público. E o verso 6 ainda afirma: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Davi era um homem que sentia prazer em estar na presença de Deus, pois ele estava na presença de Deus e normalmente compunha cânticos de louvor, cânticos de adoração. Foi um dos primeiros homens a organizar de uma forma muito cuidadosa os cânticos no tempo do culto, no tempo de adoração a Deus. E de facto ele foi um dos que contribuiu de uma forma tremenda para o enriquecimento dos cânticos daquela altura, escrevendo muitos hinos, escrevendo muitos salmos de adoração, escrevendo muitos poemas que levavam as pessoas à adoração a Deus. O verso 7 ainda prossegue: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim, responde. Esta é a oração de Davi. Os salmos aqui são cânticos, são hinos, são orações, são súplicas. E nós podemos muito aprender com estes cânticos, com estas orações, através de lê-las e trazendo para a nossa vida diária. Certamente você pode algumas destas tornar suas próprias orações. Eu desafio a que leia mais frequentemente os salmos. Veja estas orações bonitas que Deus deixou registadas para nosso ensino. E o verso 8 ainda diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Este é o desafio que, efetivamente, Davi nos deixa, esta comunhão com o Senhor. Então não há nada mais precioso do que esta ligação com Deus. Deus está presente em todo lugar, em todos os momentos, e Ele quer desenvolver este relacionamento conosco. O verso 9 ainda nos diz: não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Davi estava perfeitamente consciente que Deus nunca nos desampara. E o verso 11 diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram cruelmente. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi efetivamente estava desejoso que a justiça fosse estabelecida. Ele queria que estas pessoas que levantam calúnias, falsos testemunhos, se pudessem calar para que houvesse justiça. E, efetivamente, quando nós passamos por uma situação de calúnia, de mentira que se levantam contra nós, é tremendo. E eu já tive essa experiência e realmente fico muito sensibilizado com estas palavras de Davi, ao perceber que ele pretendia também que na terra dos viventes fosse feita justiça e que as mentiras, as calúnias, a murmuração cessasse para a glória do Deus. O verso 14 ainda diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E ele prossegue cantando agora no Salmo 28, que é um salmo igualmente precioso. Ele diz: a ti clamo, Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda que, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem
à cova. Tal era o desânimo que este servo de Deus se encontrava. Ele não queria de forma alguma que Deus afastasse dele o seu rosto. E queria que Deus respondesse à sua súplica. Por isso ele diz no verso 2: ouve-me a voz da minha súplica, quando a ti clamar por socorro. Quando erguer as minhas mãos para o teu santuário, não me arrastes com os ímpios, para que os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme as obras das suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Vemos aqui que Davi claramente compreendia a lei de Deus, mas não a graça total de Deus. Damos graças a Deus porque hoje vivemos dias que Deus já não age desta maneira. Deus já não retribui segundo as obras que nós praticamos, mas Deus retribui segundo a sua graça, segundo a sua bondade. Não é que Deus não tem em conta aquilo que nós fazemos, mas quando nós somos sinceros para com Deus e queremos mudar a nossa atitude, Deus vem e toca a nossa vida de uma forma tremenda, dando uma nova oportunidade a quem errou uma ou outra vez. Deus é um Deus de justiça, mas acima de tudo, Ele é um Deus de grande misericórdia. O verso 5 ainda prossegue: e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para as obras da sua mão, Ele os derrubará e não os edificará. Bendito seja o Senhor que me ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apascenta e exulta-o para sempre. Vemos como esta mensagem de Davi, ele espera que efetivamente o nome de Deus seja glorificado no seu dia-a-dia, nos seus afazeres, na forma como ele se conduz e a forma como ele fala. E eu espero sinceramente que este seja também o desejo do seu coração, de ver a mão de Deus agir na sua vida. E eu sei que sim. Deus certamente continuará a falar consigo e a transformar o seu coração, mesmo depois de ter desligado esta rádio. Que Deus o abençoe e guarde. E até ao próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.